Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Josué Fernando Scolaude, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na Paróquia Emanuel de Arabutã, Santa Catarina. Quero convidá-los a interagir conosco através do nosso Facebook, facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode mandar a sua dúvida pelo nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp, DDD 51 993 48 93 60, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir este e outros programas no nosso podcast. Lá você pode fazer o download e ouvir onde e quando quiser. É uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Hoje faremos a leitura deste capítulo 3 do Evangelho de Marcos, onde encontramos curas sendo feitas por Jesus, o chamado de seus apóstolos e a oposição de autoridades religiosas de seu tempo. Também nos impacta que a própria família de Jesus, pelo menos até aquele momento, não seguia Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e acompanhem conosco. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Venha aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. O que nos é contado aqui está intimamente ligado ao capítulo anterior, ao capítulo 2, quando ouvimos que logo no começo do seu evangelho, Marcos mostra que Jesus já encontra a oposição das pessoas da sua época, das lideranças que questionavam seus discípulos pelo fato de eles estarem colhendo espigas no sábado. Segundo o evangelista Lucas, num outro sábado, Jesus entrou novamente na sinagoga onde já o esperavam para porem Jesus à prova. E diante da pergunta feita por Jesus: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Então eles emudecem, como acontece muitas vezes nas disputas que eles têm com Jesus. Esta indignação de Jesus, que agora na sequência acontece com a dureza do coração deles, salta aos olhos. Passamos a ver aqui também a ação misericordiosa de Jesus no Evangelho de Marcos. Podemos também aprender a questionar o fanatismo que às vezes invade a nossa vida, o nosso jeito de viver, de agir com as pessoas, reconhecendo que às vezes as nossas prioridades precisam ser repensadas. Esse milagre é no mínimo curioso, pois a questão a ser debatida era o trabalhar no sábado, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Jesus, que é Senhor do sábado, de tudo e de todos nós, mostra que ele pode realizar uma cura sem que precise tocar em alguém. Olha só, ele apenas diz: "Vem aqui para o meio." E também sem que a pessoa que foi curada
precisasse fazer alguma coisa que se considerasse um trabalho. Ele só diz: estenda a mão. Parece ser mais rápido do que nos outros evangelhos, quando Marcos mostra a conspiração contra Jesus começar logo cedo neste ministério de Jesus. Até mesmo grupos opostos entre si se juntam para enfrentar Jesus. É uma curiosidade. Versículos 7 a 12. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão os seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Ouvimos falar que a fama de Jesus se alastrou. Pessoas vindas dos 4 cantos da terra de Israel estão aqui juntas, vão até ele, pois ouviam falar das maravilhas que Jesus realizava. Por isso, o cuidado de Jesus de preservar-se e também preservar as pessoas, procurando um barquinho, o que pediu aos seus discípulos para que deixassem pronto para ser este o seu púlpito, nós diríamos hoje. Vê-se a diferença que há entre quem estava junto de Jesus para o ouvir e receber suas dádivas e aqueles que eram seus adversários. Marcos ainda fez a questão de deixar registrado a oposição que havia também através dos espíritos imundos. Lemos o trecho do versículo 13 em diante. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Note que aqui Jesus concede autoridade e poder aos seus apóstolos. O significado de apóstolo é enviados. Eles são enviados com o objetivo de pregarem o reino de Deus às pessoas, de expulsarem demônios, de ajudar as pessoas, de preparar o caminho onde Jesus fosse passar também. Dentre os apóstolos encontramos pessoas humanas, de fato, falhos, pecadores, que precisam constantemente da mão de Jesus para se levantarem muitas vezes, para prosseguirem na jornada. No começo dessa lista estão Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, e a semelhança com pedra não é só para a nossa língua, mas também a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Este que, ao invés de fundamento, de firmeza, de alicerce, estava mais para um palanque embanhado. E ele teve, sim, a sua vida transformada pela ação do Espírito Santo. Na lista que continua, vemos os irmãos Tiago e João, a quem Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, de temperamento explosivo, impetuoso, que Deus também transformou. Tiago foi conhecido como
um dos primeiros mártires da cristandade. E João, conhecido como, no seu próprio evangelho, o discípulo amado. Ele mesmo designou a si mesmo discípulo amado por Jesus. Ele foi que falou sobre o amor nas suas cartas. Já idoso, mostrou esse cuidado todo com as pessoas que lhe foram confiadas por Jesus. Marcos também não omite que Judas foi quem o traiu, logo de começo. Na sequência, você vai ouvir falar agora que Jesus foi para casa. E outra vez, então, a multidão se alvoroça, busca Jesus. A gente não sabe exatamente onde é essa casa. Certo é que Jesus, conforme a fama dele se espalhava, não conseguia nem mesmo comer, não conseguia nem mesmo descansar. Lemos mais um trecho. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. O reino de Deus está sendo atacado por todos os lados. Conectando aos milagres anteriores realizados por Jesus, aparecem várias situações onde Jesus expulsou demônios. Além disso, a liderança religiosa também não simpatiza com ele. A gente observa isso. Agora, para pesar ainda mais, vemos a sua família, a própria família. É verdade que eles, talvez não todos, eles não continuaram contra ele, como deixa transparecer o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Embora houvesse divisão entre Jesus e os líderes religiosos, e entre Jesus e os seus parentes, Jesus não deixa que se diga que ele trabalha para Satanás. Na verdade, eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, divindade filisteia, que com o tempo veio a ser a designação para o diabo. A pergunta poderia ser: por que acusam Jesus disso? E a resposta: porque não reconhecem a sua autoridade. Não foi nosso aluno, os escribas pensam. Não é dos nossos, os fariseus pensam. Está chamando demais a atenção. Por isso há esse desdém, há toda esse escárnio contra Jesus. Não é pelo poder das trevas que Jesus realizava a sua obra. Não expulsaria Satanás se ele próprio fosse Satanás. Seu reino estaria dividido. Então chegamos à blasfêmia contra o Espírito Santo, que apesar de não ser nada simples, poderia-se dizer de um modo simplificado que é a recusa obstinada a crer no Evangelho, rejeição à obra do Espírito Santo de criar a fé em Jesus. Lutero vai dizer que peca contra o Espírito Santo e sua graça
quem se desespera em seu pecado e se agarra às boas obras. Se eu fosse escolher agora, então, um trecho bíblico de minha preferência dentro dessa história, seria essa sequência. Ajuda a gente a sintetizar o ensinamento de Jesus. Então, atentem para os versículos 31 a 35. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como eu já disse, então, se eu fosse escolher um versículo central para tudo o que é revelado neste capítulo, seria essa pergunta de Jesus: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Junto com a resposta: aquele que fizer a vontade de Deus. Eu particularmente gosto também de uma outra situação narrada pelo evangelista Lucas, quando uma mulher, em meio aos ensinos e milagres de Jesus, diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e amamentou. E Jesus responde: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Tanto aqui em Marcos como essa situação em Lucas poderia nos dar a impressão de que Jesus esteja desprezando a sua família terrena. Mas não. O que Jesus está mostrando é que a fé é um laço ainda mais íntimo no qual somos ligados a Ele, a Jesus. Somos feitos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros da vida eterna. Legal! Nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Marcos, capítulo 4. O Crescendo em Cristo vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, de maneira inédita, e tem a sua reprise às 18 horas. Assista a este e outros programas no Facebook, Rádio da IELB, e no YouTube, Rádio CPT. Baixe esse estudo em radiocpt.com.br/podcast e assim você pode conferir este e outros. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.